Bom dia, bom dia, bom dia, feliz sábado. Eu estava sentada aqui hoje, eu tirei o sábado para estudar um pouco, mas não estudar a Bíblia, tô vendo outras coisas, estou fazendo um curso aqui, enfim. E eu ouvi uma frase agora, enquanto eu ouvi, por isso que eu parei para gravar, uma frase que diz assim, que os maus estão cheios de certeza, enquanto os bons, aqueles chamados por Deus para realizar coisas nessa terra, estão cheios de dúvidas e medos. E na hora que eu ouvi essa frase, me veio um insight sobre a história de Gideão, que está lá no livro de Juízes, no capítulo 6, no verso 15. Aqui, o contexto geral é que Israel estava passando por um momento de muita opressão por parte dos midianitas, né? Eles estavam sofrendo muito com os ataques dos midianitas. Os midianitas chegavam, roubavam tudo que eles tinham, né? Colheitas, animais, e deixavam eles numa grande pobreza e muito cheios de medo também. E aí, o que acontece? Deus envia um anjo a Gideão, que o saúda como homem valente, guerreiro valoroso. Olha a saudação do anjo para Gideão. Gideão, porém, não vê a situação, ele não se vê daquela forma, como o anjo verbalizou sobre quem ele era. Ele questiona, né, se a presença de Deus existia ainda, porque o povo estava sofrendo muito. E ele responde assim ao anjo: Ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Aqui, claramente, Gideão está vendo toda aquela situação como um abandono da parte de Deus e ele se vê como alguém inferior, né? Ele demonstra ali uma limitação, ele demonstra ali uma grande insegurança. E, no entanto, a resposta de Deus a Gideão é a seguinte: eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fossem um homem só. Essa história, né, é um exemplo clássico de como Deus, ele escolhe e capacita aqueles que aos olhos humanos parecem improváveis, aqueles menos qualificados, e ele mostra também que para realizar grandes feitos, Deus não está buscando a minha capacidade. Ele é o poder dele que vai realizar grandes coisas. E aqui eu queria fazer uma reflexão com você acerca dessa frase, né? Os maus estão cheios de certeza e os bons, aquelas pessoas que Deus tem chamado para realizar coisas, estão cheias de dúvidas e de medos, que é o meu caso, o seu caso, que de repente está me ouvindo aqui. E a nossa natureza, né, por viver tanto sofrimento na vida, às vezes são desafios emocionais que a gente tem que romper, coisas internas em nós que precisam ser trabalhadas, desafios financeiros. O que acontece com a gente? A gente acaba esquecendo o nosso valor e de tempos em tempos a gente precisa ser lembrado desse valor, assim como Gideão fez. Como aquele anjo fez com Gideão. Ele chegou e falou: guerreiro valoroso, guerreiro valente. Ele não se via assim. Eu e você muitas vezes não se vemos na forma como Deus gostaria que a gente se visse. E a gente precisa ser lembrado por pessoas que Deus usa ao nosso redor e por Deus mesmo, de que nós temos valor. É fato que nós somos pecadores, somos pecadoras e que nós somos vasos de barro, mas Deus escolheu esse vaso de barro chamado Viviane, esse vaso de barro que é você, para fazer o quê? Para mostrar a glória dele, apesar de sermos vasos de barro, vasos frágeis. E se a gente não tivesse valor nenhum, gente, por que Deus escolheria nos usar? Deus, ele vê em nós valor, ele vê em nós valor na nossa conduta, nos nossos princípios, nos nossos valores, e muitas vezes a gente quer fazer as coisas num nível de perfeccionismo e o que acontece? A gente não quer revelar as nossas imperfeições. Quando eu chego nesse vídeo aqui pra você e eu revelo algum medo, alguma imperfeição que eu tenho, isso gera conexão com você, isso gera identificação com você. Então as nossas imperfeições, aquelas coisas que às vezes a gente quer esconder, é que vai gerar conexão, vai gerar identificação com as outras pessoas. E a gente não se enxergando da maneira correta e muitas vezes tendo o perfeccionismo como um dos nossos maiores problemas, a gente não avança nas coisas. E perfeccionismo é arrogância, é soberba, é altivez de espírito. O perfeccionismo é uma desculpinha que todo dia de manhã eu acordo e dou para minha própria cabeça, que eu não vou fazer porque ainda não tá perfeito. E esse perfeccionismo faz com que eu nunca faça nada, com que eu nunca avance e principalmente que eu não ouça a voz de Deus, que eu não ouça o chamado dele para realizar as coisas. Porque realmente não é na minha capacidade, é naquilo que ele já plantou dentro de mim e ele vai revelar, inclusive nas minhas
minhas imperfeições. Então hoje eu queria que você pensasse sobre essa frase, sabe? Os maus estão cheios de certeza e eles estão avançando. As portas do inferno estão avançando. E nós, as pessoas que Deus tem chamado, aquelas pessoas que Deus colocou algo no coração para fazer, nós estamos cheios de dúvidas e cheios de medo. Então que essa história de Gideão nesse sábado, ela mova alguma coisa dentro de você, que ela rompa uma barreira invisível dentro de você que te impede de ser posicionado naquilo que Deus tem te chamado. Deus não espera a perfeição, Ele espera apenas que você se posicione e vá dando pequenos passos. Feliz sábado para vocês!